Olá, hoje nós resolvemos bater um papinho sobre um risco físico, que é o ruído. O ruído, ele não se vê, você não consegue tocá-lo, não consegue palpar, mas ele agride ao ouvido interno do homem e é responsável por agravos à saúde do trabalhador. Nós precisamos diferenciar o ruído do som, tá? O som é aquilo gostoso que a gente escuta e que até nos tranquiliza. O ruído, geralmente, ele nos incomoda. É uma somatória de barulhos que nos agridem e agride principalmente o nosso ouvido interno, a nossa cóclea, chegando a causar lesões irreversíveis. Então, hoje ainda, talvez, o risco mais comum do trabalhador. Lógico que não é só do trabalhador, Existem nos grandes centros o ruído de um trem, de um ônibus, do trânsito, de uma buzina, de uma série de fatores que também agridem ao nosso ouvido interno. Mas especificamente, nós vamos falar do ruído industrial, do ruído que agride ao trabalhador, causando o que nós chamamos de perda auditiva induzida por ruído ocupacional. A sigla é PAIRO, tá? Perda auditiva. Muito bem. O ruído, ele vai agredindo lentamente. A perda auditiva normalmente demora anos para ocorrer, mas ela vai ocorrendo. E por ser progressiva, normalmente o homem não percebe que está ocorrendo. Lógico que existem diversas causas para se perder a audição, As infecções, o diabetes, o hipotireoidismo, doenças renais, doenças hematológicas, enfim, tem uma infinidade de doenças que causam perda auditiva, até mesmo tumores, nós precisamos distinguir o que é uma e o que é outra. E também o nosso intuito aqui, como já dissemos anteriormente, é fazer prevenção, é orientar ao empregador e ao trabalhador como minimizar, diminuir e, se possível, exterminar com este risco. Existem muitas técnicas de engenharia de segurança, técnicas de engenharia acústica, para que diminua este ruído, por exemplo, de uma máquina. O mais comum que eu vou falar aqui é o enclausuramento do processo. Então, se é uma máquina que faz bastante ruído, o ideal é nós enclausurarmos, é fecharmos essa máquina com medidas acústicas, que o som diminua muito. Por que isso? Porque o ruído, como eu disse, ele vai demorar muito tempo para causar lesão. Mas também, além do tempo, nós precisamos ter um ruído alto. Quanto mais alto o ruído, maior são as chances de agredirem ao ouvido. Então, se nós conseguirmos diminuir, isto facilita. O mínimo que pode acontecer, lógico que a gente está falando de uma medida que não é a ideal,
mas é a que, infelizmente, é mais usada hoje, que é o uso do protetor auricular. Existem basicamente 3 tipos de protetores auriculares. Usando-se este protetor auricular, nós conseguimos diminuir o ruído. Cada protetor auricular tem um número de decibéis que reduz naquele barulho. A nossa legislação considera como ruído de 8 horas permitido de até 85 decibéis. Como o ruído não é constante, exemplo, eu estou falando e está fazendo ruído, está fazendo barulho. Eu vou experimentar parar de falar. Vocês viram que o barulho, que o ruído diminui. Então nós temos uma média que é também hoje praticamente obrigatória de ser feito durante as 8 horas da jornada de trabalho. Por quê? Eu posso ter um ruído maior ou menor durante essa jornada. Então nós temos um aparelho que chama decibelímetro, que mede o momento do ruído. E nós temos um outro que chama dosímetro, que é um aparelho normalmente que vai à lapela do trabalhador, onde se mede o ruído que aumenta e diminui. Faz uma média disso, é um aparelho que faz a média e aí considera-se como norma o limite de 80 decibéis. Acima disso, a gente chama de nível de ação, nós desencadeamos todo o processo de prevenção, que é, além das audiometrias, as medidas de engenharia e minimamente o uso do protetor auricular. Importante saber que ouvir é muito bom. Perder a audição é muito ruim. E nós precisamos, tanto o empregador, mas principalmente o trabalhador, entender isto e usar as medidas que o Serviço de Engenharia e Segurança e Saúde no Trabalho propuserem para vocês. Minimamente é o uso do protetor auricular. Então, eu acho que é um dos riscos que mais acomete ao trabalhador, né? E que não percebe, porque isso acontece durante um período longo de tempo, desde que ele esteja submetido ao ruído, né? Obviamente, cada pessoa tem o seu limiar, cada um tem a sua predisposição, maior ou menor, de adquirir a tal perda auditiva induzida por ruído. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar com os senhores hoje. Continuamos as ordens e agradecemos a atenção de todos.